Só que eu não consegui. A gente está falando dos anos 80, era uma dificuldade. O mercado publicitário estava bombando, mas tinham poucas faculdades. As melhores eram pagas e as públicas, em São Paulo tinha a USP, e era tão concorrida quanto medicina. Eu que vim de escola pública, estudando à noite, trabalhando de dia, né? Aí quando eu fui fazer ainda um cursinho para tentar passar, ainda tinha problemas de saúde. Então, assim, trabalhava meio período, estudava o outro e passava a outra metade rolando na cama de dor por causa das minhas úlceras. Então, quando eu comecei a conseguir estudar no final daquele ano, eu não conseguia nota suficiente para passar, né, no vestibular. Eu retornei para Marília, né, que é a minha cidade natal. Eu tinha saído de Marília para estudar onde meu irmão dava aula, eu tinha uma bolsa de estudo. Então, eu comecei a ser um publicitário autodidata. Eu falei assim, bom, já que não deu pela faculdade, eu consegui um emprego numa agência pequenininha, talentosa, e eu comecei a fazer, eu ia na biblioteca, estudava aquilo que seria parte da grade, né, de um curso de publicidade, e eu comecei a fazer na prática, estudava, trabalhava 7 dias por semana, fui crescendo, acho que tivemos coisas memoráveis com pouco recurso, porque agências de publicidade naquela época, recursos eram muito pequenos, e a gente, mas tinha que fazer, né, coisas muito diferenciadas. Só que foi chegando num ponto, eu já com 27 anos, eu via que meu sonho de trabalhar nas grandes agências, que era o meu sonho de fazer coisas que transformassem, que criasse um impacto, né, uma emoção, e de repente aquilo já eu ganhava pouco, né, pelo tanto que eu entregava, interior de São Paulo naquela época, então eu recebia pouco. Eu via que, poxa, a casa dos meus pais era de madeira, eu não conseguia dar uma condição melhor. O meu sonho de crescer profissionalmente, eu me bloqueava, né? E acho que o seu livro fala muito sobre isso, né? Que eu achava que sem ter uma faculdade eu não conseguiria ter uma vaga nas grandes agências. Sim. Hoje, com a experiência e sabendo como que é a vida, eu tinha total condição de ter entrado ali. Eu formei pessoas, por exemplo, que ganharam leões em Cannes, que se tornaram grandes profissionais de marketing com meu conhecimento prático e teórico. Mas então, não tinha você não tinha aquela consciência. Eu não tinha consciência, eu não tinha autoconfiança, eu colocava obstáculos, eu não sabia como, por exemplo, mas se eu fosse para São Paulo, como que eu vou me virar lá? Como que alguém vai me aceitar, né? E, nossa, com pouco que eu tinha, mesmo que fosse aquele material, né, mais simples, certamente, né? Porque depois, né, me tornando empresário e fazendo muitas entrevistas, e naquela época eu já fazia entrevistas, eu montava meu time fazendo as entrevistas. Eu sempre olhava não só o currículo, mas o brilho no olhar da pessoa. Tem uma chama de dentro da pessoa, que quando isso é forte, isso faz com que você faça parcerias, né, crie negócios. Então, eu me limitava a achar sobre que papel faria diferença. Enfim, no final das contas, né, por isso, né, por essa frustração de me dedicar por muitos anos e não crescer na publicidade, eu falei, olha, eu precisava mudar. Eu assim, emocionalmente, eu era muito quebrado, né, Arnoldo? Eu sofria muito com essa questão da autoconfiança e de me procrastinar e também de sofrer com tudo, né? Eu achava que eu não era incapaz de fazer muita coisa. E eu comecei a viver num processo de depressão, e eu queria mudar totalmente a minha vida. Daí fez uma mudança radical, Isso. porque o Japão é do outro lado do mundo. Exato, eu queria fazer aquilo que, então assim, eu queria me livrar daquela pessoa que de repente, daquele jeito de ser. E o Japão seria a disrupção, né? Ou seja, eu poderia trabalhar no chão de fábrica, eu poderia, de repente, ter uma grana para fazer a casa dos meus pais, quem sabe estudar no exterior, né? Sim. E ser aquele cidadão do mundo, ou fazer um legado. Era talvez o meu objetivo. Enfim, assim eu deixo de ser publicitário, vou para o Japão, e quando volto para o Brasil, só que antes eu já estava pesquisando sobre negócios. Então eu falei, olha, entrar na publicidade, se eu não fui nem bem sucedido antes, que dirá depois de anos depois, né? Então eu comecei a fazer, se eu fosse empreender, tinha um plano A, né? Que era uma área de beleza, de terapias orientais, mas o outro lado seria pipoca, porque eu falei, olha, é uma coisa que é um produto que todo brasileiro gosta. O Brasil é o segundo maior consumidor de pipoca do mundo, só que carecia de inovação. Por dentro pulsava uma coisa que era aquela questão do publicitário, que falava assim, sempre é possível melhorar alguma coisa, né, de uma maneira muito diferente. E eu via que era uma coisa carente. E aí surgiu uma pipoca bonita, gostosa, colorida. Exatamente, né? E foi desde o começo ou não? Foi, na verdade... Desde do carrinho? Desde o carrinho a gente já tinha, porque quando aprendemos a ser pipoqueiro, né? Que a gente falou assim, vou ter que ser pipoqueiro, então é o meu plano B. Então, fomos conversar, para fazer pesquisa de mercado, aprender receitas com pipoqueiros, e o pessoal ensinou a pipoca vermelha.
Sim. Mas aí eu pensei, poxa, mas por que todo pipoqueiro lá de São Paulo, né? Porque no interior não se tinha esse tipo de pipoca. Eu falava, por que o pessoal só faz vermelho, né? De groselha, outra coisa. Mas tem tanta cor para fazer. Ué, se eu coloco várias cores, eu já diferencio. Então, assim, eu não fiz nada de muito diferente. É claro que com o tempo a gente estudou maneiras de ter uma fórmula diferente. Mas, assim, desde o começo era o carrinho com a pipoca salgada, com a pipoca colorida vendida em saquinhos. E isso fez a história. Mas aí, assim, agora eu fiquei pensando uma coisa assim. Aí você teve essa ideia, uma ideia inovadora, bonita, que agradou, e aí a coisa foi de vento em popa, então. Então, né? Fosse assim, né? Fosse assim, né, Arnone? No começo foi muito legal. Porque assim, como é que é aquela história? Diz que não adianta você só ter uma boa ideia, né? Eu acho que isso que faz a diferença, né? Assim, as pessoas, eu costumo dizer, as pessoas, às vezes, muita gente talentosa, com grande potencial, porque fica pensando apenas, né? Uhum. Então, a gente tem a questão de ter um insight, de ter uma ideia, mas você tem que fazer, tem que acontecer, tem que realizar. E mesmo que dê errado, não tem problema. Quando a gente é criança, a gente começa a aprender de que maneira... Hoje em dia já mudou, né? Mas naquela época nossa, era com lápis e borracha. Por quê? Porque se você errar, você passa a borracha e recomeça. Sim. E tudo bem. E a vida já ensinava que era assim, né? Mas acho que a gente se cobra demais e deixa de parar para pensar, olha, eu tenho uma ideia, eu vou fazer acontecer e eu vou aprender com isso. E dessa maneira foi assim que começou, né? A gente aprendeu, ninguém nasce sabendo ser pipoqueiro, nem ser publicitário, nem ser médico. Você vai fazendo, vai estudando, né? E dessa maneira que a gente começou. Tivemos um bom sucesso no começo, né? Apesar de não conseguir colocar esse projeto de um carrinho muito diferente nos melhores lugares que eu queria. Então a gente foi para a rua e trabalhamos, eu e minha esposa, como ambulantes por 7 anos, né? Só que ao mesmo... Como ambulantes. Então a gente... No carrinho. A gente fazia festa, quermesse, festa de igreja, festa de escola, aniversário, né? Então, assim, ao mesmo tempo a gente foi pensando como fazer para produzir essa pipoca, porque a gente sentia o quanto que o mercado estava apaixonado por ela. Só que eu precisava aprender a transformar esse negócio e, como eu disse, não ficar somente restrito ao carrinho, e sim espalhar isso para outros pontos de venda. Por meio de franquia não deu certo, né? Mas poderia ter uma outra forma, que é a fabricação, que a gente acabou optando.